E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 27/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Recopa Sul-Americana, final. Botafogo e Racing. Na ida foi 2-0 para os argentinos. Nos últimos 5 jogos o Botafogo empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Racing venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, West Ham contra Leicester. O West Ham é o 16º e o Leicester o 19º. Nos últimos 5 jogos o West Ham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Leicester venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Bolonha e Milan. O Bolonha é o 8º e o Milan o 7º. Nos últimos 5 jogos o Bolonha venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato mexicano, Toluca e Querétaro. O Toluca é o 6º e o Querétaro o 14º. Nos últimos 5 jogos o Toluca venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Sofreu 1 ou mais gols no segundo tempo em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Querétaro venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols no segundo tempo em 9 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com uma vitória do Toluca e um empate, 2-2 e 1-0. Palpite, casa gol, San Luis e Guadalajara. O San Luis é o 18º e o Guadalajara o 10º. Nos últimos 5 jogos o San Luis perdeu todos, sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Guadalajara venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 2-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa da Holanda, Heracles contra Alkmaar. Nos últimos 5 jogos o Heracles venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Mais de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Alkmaar venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. Marcou o primeiro gol nos últimos 6. Ano passado essas equipes se enfrentaram 2 vezes, uma vitória para cada lado, 5-0 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa de Portugal, Gil Vicente e Sporting. Nos últimos 5 jogos o Gil Vicente perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6.
menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Sporting empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Sporting e um empate, 4-0 e 0-0. Palpite: fora vence, empate anula. Copa da Turquia, Gaziantep contra Fenerbahçe. O Gaziantep é o terceiro do grupo e o Fenerbahçe o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Gaziantep venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 3 vitórias do Fenerbahçe, 1-0, 2-0 e 3-1. Palpite: fora vence, empate anula. Galatasaray e Konyaspor. O Galatasaray é o segundo do grupo e o Konyaspor o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Konyaspor venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Galatasaray. Palpite: casa vence. Taça Libertadores, jogos de volta. Melgar contra Tolima. No jogo de ida foi 1-0 para o Melgar. Nos últimos 5 jogos, o Melgar venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Tolima venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ambas marcam em 7 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Copa do Brasil, Souza e Bragantino. Nos últimos 5 jogos, o Souza venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Bragantino e um empate, 1-1 e 3-0. Palpite: fora vence, empate anula. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.